todos, bem-vindos a mais um videocast do Sobre Música e Arte. E hoje o nosso assunto é a profissão de músico. O que é preciso para a gente seguir essa carreira de musicista? Para conversar comigo a respeito desse assunto, eu trouxe o nosso querido Kennedy Neves. Ele é violonista, guitarrista e bacharel em violão pela UFMG. Olá, Kennedy. Olá, obrigado pelo convite. E muito obrigada pela sua participação no Sobre Música e Arte. Eu que agradeço. Bom, do ponto de vista prático, o que é preciso para ser músico? Olha, na minha opinião, do ponto de vista prático, é necessário praticar muito. Eu costumo fazer essa brincadeira porque, assim, eu acredito que as pessoas veem a música com muito lirismo e pouco pragmatismo. Então é o seguinte, às vezes você vê uma pessoa tocando ou cantando e você acha aquilo maravilhoso. Só que por trás daquilo há um investimento muito grande de tempo de estudo. Então, a partir do momento que a pessoa ela alcançou um nível de excelência, você pode ter certeza que ali por trás tem um investimento muito grande de estudo. A pessoa passa várias horas com o instrumento na mão, se dedicando, procurando bons profissionais, boas fontes de orientação, né? Então, é muito importante assim, que você perceba que há um background por trás que busca elevar o nível da pessoa. E esse background é exatamente o estudo. Eu acho que há uma grande diferença entre você ser um músico e você ser simplesmente um instrumentista. Eu acho que o músico é um nível um pouco mais elevado. É um nível em que você não está ali só focando em simplesmente tocar um instrumento. Ele é só um meio de você poder espalhar a sua arte. Então eu acho que ser músico, na minha opinião, é um meio de você poder oferecer para o ouvinte uma ação transformadora. De modo que ela entre no seu concerto, uma pessoa, de alguma maneira, sai uma pessoa um pouco diferente e a gente espera que melhor, né? Cause um impacto, claro, né? Claro, eu acho que o objetivo da música é esse. Uhum. E para ser um músico profissional? Porque você compra um violão, entra numa aula, assiste uma videoaula e começa a tocar. Ok. Né? Mas para ser músico profissional, o que precisa? Olha, investimento de várias espécies. Investimento, dinheiro. Por quê? Porque hoje pagar um bom profissional, um bom professor é caro. E deve ser caro mesmo, porque muitas vezes o professor teve um gasto enorme para estar se capacitando e estar hoje aqui ensinando para você. Então, assim, volto no assunto, é muito necessário um investimento de tempo, porque inúmeras horas. Tocar bem é dedicação. Não tem outro meio, assim. Você pode falar, fulano de tal nasceu para tocar. Não, se ele toca daquele jeito, ele assim, teve muito tempo. Um pouco de dedicação, Um pouco, né? Não, é muita dedicação. Tem um saxofonista que chama John Coltrane, que uma vez eles falaram assim, nossa, você toca muito bem, você nasceu para isso. E ele falou assim, olha, eu toco muito bem, posso ter nascido para isso, mas por trás disso tem 14 horas todos os dias. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa que é alguém assim, consagrado. E você vê que por trás dele, então, tem um estudo muito grande. Assim. Então, esse investimento de tempo, investimento de dinheiro e, talvez, na minha opinião, o mais importante, investimento em contato. Eu acho que você pode ser o melhor músico do mundo, mas se você está dentro do seu quarto, ninguém te conhece. Então, quando eu formei na faculdade, eu pensava assim, quem que é o Kennedy? Igual a mim, havia várias pessoas com diploma em bacharelado de violão clássico pela UFMG, mas como que eu iria me destacar? Como que eu iria conseguir me inserir no mercado de música? O meu caminho foi o caminho das mídias sociais, então hoje eu desenvolvo um trabalho como youtuber, em que eu foco na questão musical mais sobre um aspecto psicológico. E eu tenho alguns covers também que eu toco e coloco no canal, então as pessoas vieram até mim, os alunos, você mesmo, eu acredito que esteja comigo através dos vídeos, Então, assim, é muito importante que a pessoa, além de todo investimento de tempo e dinheiro, invista em se promover. Eu acho que talvez isso seja o mais importante, porque nós vemos que as pessoas, às vezes, que estão nos melhores cargos, nem sempre são as melhores pessoas. Então, assim, será que de repente é um nível técnico ou é um nível de autopromoção? Ou é um marketing pessoal? É um marketing pessoal. Essa que é a questão, na minha opinião. Agora, você falou muito bem da dedicação, citou, né? Parece que tem determinados artistas, determinados profissionais, parece que nasceram para aquilo. Okay. Então aí entra na questão talento. E tem muita gente que acredita, eu tenho talento e é o que basta. Isso realmente funciona? Ele sozinho vai ser suficiente para segurar a carreira de alguém? Não.
de forma alguma. Eu acho que é o seguinte, o talento ajuda? Ajuda muito, sem dúvida. A questão é a seguinte, o talento é um negócio muito perigoso. Por quê? Porque ela pode deixar a pessoa preguiçosa. Olha, eu sou talentoso, eu pego as coisas com facilidade, então isso é muito tranquilo pra mim. E acaba que a pessoa acomoda. E a partir do momento que você acomoda, você deixa de progredir. Então assim, eu acho que mais o talento ele ajuda, mas o esforço é o mais importante. Tem uma frase que fala assim, eu não me lembro o autor, mas ela fala que tocar bem é 90% transpiração e 10% inspiração. Então, assim, eu acho que uma palavra mais importante que o talento, para te definir como músico profissional de alto desempenho, é o amor pela arte. Eu acho que a palavra é mais amor e menos talento. Por quê? Se você ama aquilo que você faz, você consegue ficar inúmeras horas naquele ofício. Então, assim, quando eu trabalho, quando eu estou aqui, por exemplo, que isso é uma forma de trabalho para mim, e as aulas que eu vou dar hoje, durante toda a semana, eu não tenho a sensação de que eu estou trabalhando. Eu acho que é isso, assim. Eu me perguntei outro dia, qual que é meu hobby? E eu concluí que o meu hobby é o meu trabalho. Então eu acho que a partir do momento em que o seu hobby é o seu trabalho, você consegue evoluir naquilo ali sem limite. Então eu acho que não é tanto talento, é mais o amor que vai te possibilitar ter uma dedicação plena. E se você dedica, não tem como dar errado. Uhum. Agora, com relação, você já falou de talento, também da dedicação, o amor, que para mim, igualmente, é fundamental, mas a teoria, onde ela entra nisso aí? Onde o conhecimento técnico, teórico, né? Eu estava fazendo uma matéria outro dia que até foi muito bem acessada, falando a respeito da música tonal. Ok. Né? Então, assim, tem essa necessidade de você saber, igual, por exemplo, da música tonal, que te deixa preso dentro daquela região, daqueles parâmetros. Entendi. Ó, é o seguinte, você nem precisa saber o que é tonalidade para você ficar preso dentro dessa música tonal. Por quê? Porque é uma coisa cultural. Sim. Então, tipo assim, se você chegar lá na Índia, por exemplo, e falar assim, a música tonal, a nossa música aqui é microtonal. O que é música tonal? Entendeu? Então, assim, eu acho que o conhecimento teórico, ele ajuda. Evidentemente, para tudo na vida que você tiver um conhecimento teórico, você pode formalizar algumas coisas, isso pode ficar mais assim, eminente. Por exemplo, meus alunos, às vezes eles chegam assim para mim e falam assim, professor, eu tô pensando num negócio aqui que eu não consigo externalizar. E às vezes é um clichê de harmonia simplérrimo. Que se você tivesse o conhecimento teórico ali, você ia perceber assim, eu estou pensando num 2-5-1 ou outro tipo de cadência, enfim. Então eu acho que o conhecimento teórico, claro que ele ajuda, ele não vai te atrapalhar, mas ele não é imprescindível. Tanto assim que a gente vê que tem inúmeros artistas que eles não têm conhecimento teórico formal. Eles sabem as coisas de harmonia e tudo mais, mas não sabem dar nome aos bois. Então eu acho assim, que a teoria, ela ajuda com certeza, mas ela não é imprescindível. Outro aspecto que eu acho que ela ajuda é na questão da comunicação. Por exemplo, você está tocando uma orquestra. Aí o regente fala assim com você, toca um pouquinho mais staccato. Se você não sabe o que é staccato, você está prejudicando uma comunicação. Com isso, você está prejudicando a qualidade do ensaio, do trabalho do grupo. Então, assim, eu acho que é importante que a pessoa tenha um conhecimento teórico, mas não é imprescindível para que ela seja um ótimo músico. Eu acho que, às vezes, é uma formalização que não é tão necessária. Ajuda, não é indispensável, na minha opinião. Agora, profissionais igual o engenheiro, precisa ser formado, precisa ter um registro para poder exercer a profissão. O músico, até legalmente agora, não é mais necessário você ser registrado na ordem dos músicos. Você vê essa questão da necessidade da graduação? Daria um pouco mais de segurança para o músico? Como que funcionaria a questão mesmo do título, de frequentar a faculdade, ampliaria os horizontes do profissional? Olha, com certeza. Eu acho que toda forma de conhecimento que você puder buscar amplia o seu campo mesmo, né? Como que você vai lidar com a situação. Mas eu não acho que seja imprescindível, assim, eu posso te falar que a maioria dos músicos, com certeza, não tem faculdade. E nós estamos falando de músicos aí que tocam com artistas de renome nacional mesmo, assim. Então eles não têm faculdade. Eu acho que é o seguinte, por exemplo, às vezes eu me pergunto assim, qual que é a diferença? Por que um engenheiro precisa fazer faculdade e o músico não precisa? E eu acho que é o seguinte,
O engenheiro, a partir do momento que ele faz faculdade, ele meio que ganha um aval para que ele pode trabalhar, para que ele possa trabalhar. Por quê? Por exemplo, se o cara formou em engenharia civil e eu contrato ele para fazer minha construção. De uma certa forma, a faculdade me assegura, teoricamente, de que essa pessoa é capacitada a fazer isso. Por quê? Se ela não for capacitada, se ela não tiver nenhum tipo de aval, ela oferece um risco para a sociedade, um risco fatal. Por exemplo, a pessoa pode construir um prédio e esse prédio vir a cair. E aí? Então, assim, eu acho que a principal necessidade de outras áreas, como medicina, engenharia, de ter oficialmente um curso superior e a necessidade do diploma, é isso. Porque se eles não tiverem um aval, teoricamente, porque você pode fazer o curso e ser um péssimo profissional também, né? Em qualquer área, qualquer área, Mas eu acho que tipo assim, é uma garantia para a sociedade que você não oferece um risco para ela. A música, por esse lado, não tem esse risco fatal. Eu nunca ouvi falar assim, essa pessoa morreu por causa de música. Pode morrer por causa de droga, outras coisas indiretamente, né? Mas por causa de música eu nunca vi. Foi claro, um show e... sei lá, não sei, né? Às vezes morreu de emoção. Aí já é outro ponto. Já é outra coisa, né? Mas eu acho assim, que é claro que a música oferece riscos, assim, questão corporal, você desenvolver uma tendinite, uma distonia focal, um problema de coluna, esse tipo de coisa. Agora, um problema fatal, não. Então eu acho que a necessidade do engenheiro, médico, de ter esse negócio é mais uma questão de assegurar a sociedade de que, teoricamente, eles estão aptos a prestar um tipo de serviço. Então, beleza. Em que ramos o musicista pode atuar? Porque a gente tem aquela ideia, eu vou fazer a faculdade de música, eu vou ou dar aula, ou vou tocar um instrumento, participar de uma orquestra, de uma banda, ou vou cantar. Okay. Mas é uma profissão que existem outras áreas, outros nichos que podem ser explorados, né? Olha, hoje em dia a música, eu acho que as pessoas criaram uma concepção de que a música é algo que não dá renda, porque eles vieram exatamente desse tipo de pensamento que você está me falando, que é comum. Eu só posso cantar, eu só posso fazer isso. Por exemplo, vou citar para você. O mercado de casamento hoje é um mercado extremamente quente. Entendeu? E eu vou te falar que hoje o mercado de casamento, pelo menos na cidade de Belo Horizonte, eu percebo que é uma das principais fontes de renda do músico. Então assim, muita gente negligencia tocar em casamento, mas é um negócio que você deveria ter muito apreço. Porque é isso que está sustentando muita gente aí. E as cerimônias são super estruturadas, super estruturadas. Tem por que eu sei? todo aquele cerimonial, aquela ordem. Eu acho o seguinte, eu tenho uma ideologia na minha vida que é o seguinte, se você se propõe a fazer um tipo de trabalho, por que não fazer bem feito? Você tá entendendo? Exatamente. Por mais que você não seja a prioridade, como é o casamento, você não é a prioridade ali, você está fazendo uma ambiência. Mas por que não proporcionar ao noivo o melhor que você puder? Então, casamento, você pode trabalhar hoje com gravação em estúdio. Tem músico que é especializado apenas em gravação de estúdio. O cara não vai fazer show, ele só grava em estúdio. Gravação de jingles, né, em tempo de campanha política, tem esse tipo de coisa e tal. Hoje tem uma área muito interessante da música que chama musicoterapia, que une a questão da música com a medicina. Então é uma área assim, que ajuda a resolver tanto problemas físicos, problemas de locomoção mesmo, quanto problemas psíquicos, assim, e eu não digo coisas simples, não, eu tô falando de coisas tipo esquizofrenia, depressão. Então, assim, hoje há várias possibilidades de você estar trabalhando com música de modo que isso ajude as pessoas efetivamente. Então, assim, não é só essa questão de, eu só sou artista ali no sentido de eu vou estar no palco o tempo todo. Há várias outras possibilidades. Hoje em dia o mercado de música é um mercado muito amplo e talvez pouco explorado. Eu acho que as pessoas deveriam pesquisar um pouco mais para saber as possibilidades que tem para trabalhar com música. Porque tem também aquela diferença. Tem muita gente que toca por prazer, porque gosta. E se você pode fazer uma coisa que você gosta ganhando dinheiro, melhor ainda. Claro. Eu estou descobrindo através do blog, por exemplo, que está sendo muito gostoso esse trabalho de pesquisa, de conhecer, de aprofundar, porque eu começo a escrever e me vem aquele prazer de, eu estou conhecendo, eu estou explorando esse universo. Claro. Não é só cantando e tocando. Não sei se futuramente você seria bem sucedida nessa área, mas é uma coisa que dá prazer, que faz bem e que eu nunca tinha nem imaginado. Falei, olha, eu estou sendo musicista aqui. A partir do momento que tem aquela pesquisa, né, e que você está levando essa informação,
é super válido. Você está falando isso, assim, essa questão do prazer. Tem um aluno que até fez um comentário muito interessante comigo. Ele falou assim, você escolheu uma terapia como estilo de vida. Não é mesmo? E é verdade, assim. A sensação que eu tenho quando eu tô aqui, quando eu tô dando minhas aulas, quando eu tô fazendo show, às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, será que eles estão me pagando mesmo pra estar aqui? Porque a sensação que eu tenho é tão, assim, prazerosa, que eu poderia falar assim, nossa, mesmo se eu não tivesse recebido, eu estaria aqui, né? Mas nós, infelizmente, precisamos aí de artifício para sobreviver, então o caminho que nos resta é receber por isso, né? O que é mais que justo. Com certeza. Por exemplo, um estúdio que tem um musicista trabalhando, fazendo as gravações, ele vai poder dar um toque, olha, isso aqui não tá legal, ou mesmo na modulação, lá no trabalho lá na mesa, ele vai ter condições de orientar melhor aquelas pessoas, né, que estão ali gravando. Agora, fora da graduação, por exemplo, a Zilda comprou um violão, aprendeu a tocar e a cantar, ela vai começar a se profissionalizar, mas vai ficar faltando alguns detalhes, né? Porque você pega uma videoaula, você tira um monte de música. Eu conheço gente que aprendeu a tocar assistindo videoaula e se deu super bem. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa começa a procurar. Não, mas isso aqui, o que é? Eu acho interessante porque sempre chega pra mim. Ah, mas por que essa escala é desse jeito? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Sente uma necessidade de ir além, né? Qual que é a postura de quem começa e acha que ser autodidata vai resolver ali aquela situação dele? Ok, eu acho que é o seguinte, hoje em dia nós temos um meio que é muito vasto, a internet. As mídias sociais hoje são, né, assim, muito relevantes. Só que como todas as áreas, na internet você tem que saber filtrar as coisas. Então, assim, tem muita informação. Eu estou lendo um livro que chama Roube como Artista. E ele fala o seguinte, que às vezes criatividade e desenvolvimento é subtração. O seguinte aspecto, você tem tanta informação que você não sabe para onde ir. Você não sabe para onde que você tem que caminhar. Então, às vezes, se você tivesse um material ou uma orientação um pouco mais limitada, no sentido assim, menos isso tudo e mais isso aqui, esse pouco assim, se você tivesse mais essa orientação, talvez você conseguiria seguir num caminho um pouco mais direcionado, assim. Por isso que eu acho que, apesar da internet e tudo mais, é necessário que você procure um professor para te instruir. Eu não falo isso porque eu sou professor, não. Mas muitas vezes o professor, ele já passou por essas situações nas quais você está agarrando. Se ele passou por isso, é experiência. Então, se ele passou por isso, ele tem condição de te orientar. E com isso você vai ganhar tempo. Às vezes você pensa assim, eu estou indo fazer aula com o professor e tal, estou perdendo tempo. Não, você está ganhando. Porque você vai ficar ali na internet, inúmeras informações, coisas ilimitadas, mas você não sabe para onde você tem que ir. Você não sabe o porquê das coisas. Então, se você não sabe o porquê das coisas, você não vai assimilar tão bem. Mas agora, se você tem uma coisa, vamos estudar isso aqui, porque isso aqui, o seu objetivo é tocar rock. Para você tocar rock, você tem que fazer isso e isso e isso. Por quê? Porque isso vai te ajudar para isso vai te ajudar para isso. É isso que eu acho que falta na internet. Eu acho que na internet é o seguinte, você quer tocar rock? Beleza, tá aqui a música de rock. Pô, mas como que eu vou chegar lá? Como que eu vou estudar para chegar lá? A questão não é aonde eu quero chegar. É o caminho que eu vou ter que percorrer para chegar lá. Isso que eu acho que o profissional pode te orientar muito bem. Porque provavelmente ele já vivenciou isso. Principalmente se for um profissional que já toca o estilo que você quer, né? Que seria o ideal em termos de procura, né? Também, né? Porque tem tudo. Claro. O objetivo é o fundamental, né? O objetivo é fundamental e o caminho percorrido para que você alcance ele, que eu acho que é o mais importante para mim. O objetivo é fundamental. Saber o caminho é imprescindível. Agora, como professor, a gente estava até conversando um pouco antes da gente subir, que essa questão, o aluno, você chegou na sala com um objetivo. Então, como que é o direcionamento desse professor? Como que ele pode fazer o aluno chegar naquele objetivo? Okay. Às vezes o aluno chega com uma visão diferente de onde chegar, okay. ou isso não tem nenhuma diferença? Comum, isso é muito comum. Por exemplo, o que eu faço é o seguinte. Às vezes os alunos chegam para mim e falam assim, eu quero aprender partitura. Beleza. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo, por exemplo, é tocar AC/DC. Ninguém toca AC/DC por meio de partitura. Então, assim, às vezes é um pouco falta, assim, de para onde eu vou seguir. E o que eu preciso fazer para chegar a isso? Então, o que eu faço é o seguinte.
eu sempre escolho um repertório. Primeiro eu dou uma explicação sobre como que o cérebro compreende música, esse tipo de coisa e tal. A partir disso, eu escolho um repertório que foque no objetivo da pessoa. Porque, tipo assim, o que eu já tenho, o que a experiência me proporcionou é o seguinte, eu consigo já saber o caminho para os objetivos, sendo eles diversos. Então, tipo assim, eu consigo, o cara quer tocar bossa nova, então o que ele tem que estudar? Qual que é a forma que ele tem que estudar? Então, assim, é importante que você saiba orientar a pessoa focando no objetivo dele, porque muitas vezes ela não sabe. Ela sabe o objetivo, mas ela não sabe o meio de chegar. Então, assim, eu poderia falar assim com ela, vamos aprender partitura, porque é uma questão musical muito importante. Agora, aprender partitura com o objetivo principal de tocar o AC/DC, que eu dei tempo, você vai estar perdendo tempo, porque não é usual. Não é usual. Então, assim, eu acho que o papel do professor é qual o seu objetivo e orientar a pessoa de forma honesta. Eu poderia simplesmente orientá-lo no sentido de vamos aprender partitura só para ele ficar mais tempo na minha aula. E sendo que nós aparentemente ganhar mais dinheiro. Exatamente. E assim, eu não me sentiria bem fazendo isso, porque você enganar uma pessoa, você ganhar dinheiro enganando uma pessoa, para mim não faz o menor sentido. Então, assim, é importante que o professor oriente a pessoa de forma honesta, porque muitas vezes ela chega realmente sem uma direção fixa, né? Uma direção concreta. Bom, Kennedy, eu agradeço muito a sua participação. Antes da gente finalizar, eu acredito que muita gente que está nos assistindo, que vai nos assistir, vai ficar interessado, como é que eu localizo esse professor, como é que eu localizo o canal. O Kennedy tem um canal no YouTube que tem muito vídeo legal, muita dica legal, eu mesma já assisti. Como que faz para entrar em contato com você, ou para fazer uma aula, ou para mesmo para pedir uma dica, trocar, né, informação? Eu tenho um canal no YouTube, cujo nome do canal é Kennedy Neves. Meu Kennedy é um pouquinho diferente, é K-E-N-E-D-Y, um N só, Kennedy Neves. Tenho página profissional e página pessoal no Facebook, ambas pelo nome Kennedy Neves, da mesma forma, K-E-N-E-D-Y. Então, geralmente, os contatos vêm via Facebook. Sintam-se à vontade para me procurar, para tirar qualquer dúvida relacionada a esses temas. E para aula, atualmente eu desenvolvo um trabalho como professor de violão, guitarra e teoria musical, também preparando alunos para o vestibular, para esse tipo de... Né? Claro que já está aí, né? Quem quiser ainda se preparar, ainda é tempo, mas né? Melhor correr logo. E tem o meu e-mail, para quem quiser anotar, é Kennedy, K-N-E-D-Y, Kennedy, hotmail.com. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Kennedy, pela sua disponibilidade e participação. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Até o próximo.